Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de Projeto Clássicos aqui no canal. É o momento da gente falar como está sendo a leitura do Estrangeiro de Albert Camus, as nossas primeiras impressões, ouvir um pouco o que vocês têm a dizer, trocar umas figurinhas. Então esse é o vídeo de hoje, mas antes eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo, me seguirem no Instagram. Essa semana as lives voltam, eu vou anunciar direitinho lá, enfim, me sigam lá, curtam esse vídeo e a gente segue aqui com Albert Camus, que é impressionante na minha opinião. Ele consegue, com uma capacidade de síntese impressionante, passar recados, né? Te emocionar muito rapidamente, né? Ele escolhe, ele pinça situações para abordar no Estrangeiro que vão te tocar, é impossível. Ele causa o máximo impacto no mínimo de palavras. Eu achei isso impressionante, pelo menos é a minha primeira impressão sobre isso. E essa impressão de insensibilidade, né? O protagonista aqui, no primeiro parágrafo, né, do livro, já manda o recado dele. Ele descreve, ele fala que a mãe faleceu, ele tá recebendo um telegrama para avisar, para comparecer ao funeral, né? E ele trata isso com uma insensibilidade absurda. E é claro que continua nesse mesmo tom, né? A primeira parte aí da história, né? Ele vai ficar descrevendo esse funeral. Então ele vai fazer isso inúmeras vezes. Ele está descrevendo aspectos do funeral da mãe dele com uma frieza absurda. Ele banaliza tudo. Tudo é muito banal para ele. Ele é um alienado de forma assim criminosa. E a gente vai ver que é criminosa mesmo porque ele comete um crime. É uma total alienação ao mundo. Não tem uma empatiazinha sequer. Um cara frio, né? E aí eu até separei aqui um monte de frases para vocês, mas eu nem vou. Eu vou depois usar algumas delas aqui. Mas antes, queria falar dos tópicos que ele aborda, né? Então, o primeiro tá, no primeiro parágrafo, a morte da mãe, que é escolhido a dedo, que convenhamos que ser humano descreve a morte da mãe desse jeito, né? Isso já explica pra gente que é um cara diferente, onde né, a insensibilidade, onde a frieza, ele é quase um psicopata, né? Sociopata, sei lá como dizer isso. Ele não tem empatia, né? Mas a história, ela continua, ele vai usar mais 2 ou 3 ocorrências aí para mostrar essa insensibilidade, que é o relacionamento dele com a garota que ele encontra na praia. Ele já conhecia no escritório e começa a ter um namoro com ela. E aí vem no momento onde ela fala, vamos casar? Ele fala, vamos, se você quiser a gente casa. Assim, responde desse jeito, como se fosse, quer açúcar no café? Sim, por favor, 2 colheres. Ele responde dessa forma. Aí, intrigada, ela fala, mas você me ama? Ele, não. Ele responde, veja, olha só, ele tá falando de casamento, de amor, e é dessa forma como ele coloca as coisas. Um outro ponto é os 2 vizinhos, são os 2 vizinhos dele, um idosinho que tem um cachorrinho também idoso, e o outro que dizem que é um cafetão. O idosinho briga pra caramba com o cachorrinho é rabugento, ele é rabugento, mas num determinado momento o cachorrinho se perde e ele fica desesperado. Eu acho que aí é o único personagem da história onde o Camus colocou assim, peraí que eu vou colocar aqui uma pontinha de esperança. Ele escolhe o personagem idoso para mostrar que depois que você perde algo realmente importante, você começa a dar valor, né? Ele ainda não tá nesse processo, né? O protagonista.
perdeu a mãe e tá alienado a isso, né? Ou coloca a emoção dele num lugar que é inacessível, muito provavelmente, né? E aí, no caso do idosinho que perde o cachorro, talvez seja o primeiro momento que, peraí, talvez com a idade, com o tempo, eu consiga refletir e perceber que algo é importante, que a gente tem que valorizar, que a empatia existe, que a gente é ser humano. Enfim, pode ser que tenha essa reflexão. E o outro, que é o cafetão, ele espanca por 2 vezes a mesma mulher. E aí eu vou ter que ler a frase aqui do espancamento. Veja, ele a espancou até o sangue correr. Antes disso, ele nunca a tinha espancado. Bem, não tão forte, de qualquer maneira, apenas carinhosamente. E ele assim, o cara fala que vai dar uma lição nessa mulher, porque essa mulher provoca algo no cafetão e pergunta, pede conselhos, pede ajuda para escrever uma carta pro protagonista, que acaba ajudando e depois até se comprometendo a fazer um depoimento em favor dele, porque no segundo espancamento a polícia é chamada, né? Um caso de violência contra a mulher, de violência doméstica. Então ele pega temas sensíveis, veja, a morte de uma mãe, o idoso, ele pega a violência doméstica, a agressão à mulher, tem também a questão étnica aqui, porque a espancada, ela era moura, né? Ela era de origem árabe, né? Ali na Argélia, e imagino que existiam esses conflitos entre os descendentes de europeus e os descendentes de árabes, né? Então ele coloca questões emblemáticas para passar o recado dele muito, pá, é como se fosse um soco no estômago. Uma outra coisa que ele faz, que eu fiquei com a impressão num primeiro momento, de que o Camus seria uma pessoa muito visual, porque tudo ele descreve imagens, tudo é muito colorido, tudo tem cor, até o cheiro tem cor. É interessante, mas depois eu fiquei meio que pensando, claro, o Camus pode ter essa característica, sim, de ser uma pessoa mais visual, de ter sido uma pessoa mais visual, mas eu imagino que ele queria causar um impacto com isso. Aqui, nada de graça, nenhuma palavrinha ele deixou aqui ao acaso, né? Depois refletindo, eu acho que ele quer mostrar, né? Porque o nosso narrador é o protagonista, que acaba só descrevendo o que ele vê. É uma descrição seca do que ele vê. Não é algo com julgamento, com opinião, com reflexão, porque isso fica para você, leitor, para nós, leitores, né? Então, o fato dele se ater tanto à descrição visual, é porque é só isso que ele vai dar pra gente. É o que eu tô vendo. Eu não coloco minha emoção, eu não coloco os meus pensamentos aqui, eu não coloco qualquer reflexão. Isso fica pro leitor. Eu achei isso bem interessante. Então ele consegue, de uma forma muito eficiente, o Camus, passar no menor espaço possível o maior número de recados e de reflexões. Ele te obriga a pensar, né? Então, olha, só para mostrar um pouco dessa linguagem, e ele vai transferindo isso para o tempo, né? Ele usa essas imagens, então o que acontece no exterior é bem importante para ele, mas reflete o que vai no interior. Então veja essa aqui. O céu ficou nublado e pensei que uma tempestade de verão estava chegando. No entanto, as nuvens foram gradualmente se afastando. Mesmo assim, eles haviam deixado na rua uma espécie de ameaça de chuva, o que tornava tudo mais sombrio. Então, ele percebe que na vida dele está chegando uma tempestade, que é ameaçadora, né? E mesmo que essa tempestade aparentemente passe, ela não passou, ela deixou o rastro dessa angústia, né? O lado sombrio. E eu acho que
Eu tô na metade do livro, né? Eu já passei, cheguei em 60%, é um livro que vai muito rápido, eu tô lendo no Kindle, e aí tem uma outra informação importante, porque eu acabei notando uma diferença entre a versão Kindle e a versão impressa, em favor da versão impressa, né? Eu vou aqui ler, então, a frase que fecha a primeira parte, que é quando acontece o crime. Então, depois a gente já passa para a parte das investigações, né? E aí, a última frase, ela é muito emblemática e a gente vai ver, eu vou ler as duas, dá uma diferença de uma tradução para outra. Eu imagino que seja um livro muito difícil de ser traduzido. Como eu não sei francês, como eu não falo francês, fica difícil julgar, mas veja a diferença entre as duas frases. A primeira é do Kindle. Atirei mais 4 tiros no corpo inerte, no qual eles alojaram sem deixar vestígios, e cada tiro sucessivo era como bater 4 vezes na porta da infelicidade. Forte o suficiente, sim, impactante. Essa, mais uma vez, a construção de uma figura de linguagem aí para dizer o impacto dele ter atirado num cara, né? Ele atirou 5 vezes, ele atira a primeira vez que, imagino, já matou o cara, mas ele ainda dá mais 4 tiros num corpo inerte, e é isso que ele descreveu. Agora eu vou ler a versão impressa da editora Record, essa última edição, para a gente notar essa diferença no texto. Então atirei 4 vezes, ainda num corpo inerte em que as balas se enterravam sem que se desse por isso. E era como se desse 4 batidas secas na porta da desgraça. Acho bem diferente os dois textos em termos de emoção, né? Quando a gente... sim, eles dizem a mesma coisa, mas quando você tem 4 batidas secas na porta da desgraça, me parece mais impactante do que a gente ter como bater 4 vezes na porta da infelicidade. Tem um nível de emoção diferente aí, né? Então, suponho assim, comparando apenas uma frase, que dá uma diferença entre a versão Kindle e a versão impressa da Record. E aí fica, eu acabei usando, eu tô lendo no Kindle, mas me dá uma pontinha aí de vontade de ler a versão impressa nessa edição da Record, enfim. Mas é isso, aqui, independente da tradução, a gente percebe que, mais uma vez, ele lança a mão de imagens, da construção de figuras de linguagem para te impactar, né? Ele deu 4 tiros num corpo inerte e percebe aí que ele tá batendo na porta da desgraça, né? Ele não é tão indiferente assim, né? Existe ainda um alarmezinho na cabeça dele tocando de que algo não está certo, né? E eu avancei um pouquinho, né? Quando você chega exatamente em 50%, quando você cruza essa primeira parte, que é o enterro, esse relacionamento com os vizinhos dele, o encontro na praia e o crime propriamente dito. E aí a segunda parte já ele tá preso e começam as investigações, os depoimentos, né? E ele mostra pro advogado e pro próprio magistrado lá que vai interrogá-lo essa frieza. Ele passa exatamente esse tipo de emoção. Enfim, é um livro muito interessante. Essa ausência de julgamento, deixando o papel de reflexão pra gente, é uma sacada, assim, do caminho incrível. Essa forma condensada, ele escolhe a situação, as palavras, porque é tudo como se fosse um soco no estômago o tempo todo, né? Ele dá uma estrutura quase de conto para um romance, né? Eu não sei se a gente pode chamar de romance, enfim, mas para um livro, digamos, que seja uma novela, ele dá quase uma estrutura de conto, porque tudo é um soco no estômago. É tudo muito condensado.
E eu tô achando muito interessante, mas eu queria saber a opinião de vocês, queria que vocês deixassem nos comentários o que vocês estão achando, que impressão, que sensações vocês têm, se combinam com as minhas ou não, enfim. Foram esses, tem mais coisas, eu separei um monte de frases, mas eu vou mandar essas frases no Instagram pra gente ir refletindo sobre elas, porque é tudo muito impactante, quase que a gente seleciona o livro inteiro e manda, porque ele é todo impactante. E eu queria saber a opinião de vocês. Então é isso, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.